Olá pessoal, tudo bem? O Everton Santiago falando. Hoje a gente vai fazer as tabelas aqui no nosso projeto .NET, tá? A gente vai usar o ORM Engine, que é da própria Microsoft, né? Que é nativamente do .NET, e ele facilita muita coisa, né? É ele que vai fazer a conversa entre nossa tabela e o SQL e o banco de dados, né? Ele que vai facilitar toda a gravação, a edição, recuperar os dados, fazer a query. Então, é tudo muito automático, né? Antigamente, a gente tinha que fazer isso tudo na mão, né? Agora, hoje, essa ferramenta facilita muito a vida. Vocês vão ver como que é muito fácil usar ela, tá? Estou aqui no site aberto, é a documentação da própria Microsoft, tá? Vocês dão uma lida aí, eu vou ensinar como que instala e o que precisa ter para poder usar ela, tá? Então, o primeiro passo é a gente instalar ele globalmente, tá? Que é o .NET Entity, que é esse EF aqui. Eu já tenho instalado, mas eu vou instalar junto com vocês. Eu vou atualizar a minha versão, tá? Então, a gente abre qualquer terminal aí. Vou dar um zoom aqui. Eu vou colocar um .NET EF, traço versa, tá? A minha versão aqui tá 8.0.1. A versão atual é essa daqui, ó, 8.0.3. Então eu vou instalar essa versão aqui. Lembrando, eu já vou repetir isso no vídeo, lembrando que a gente está usando aqui a versão 8. Então tudo que a gente for instalar tem que ser na versão 8, tá? 8 ponto alguma coisa, tá? Mas tem que ser na versão 8. Porque recentemente a Microsoft já está fazendo os testes com a versão 9. Se você instalar alguma coisa na versão 9 e o seu projeto é na versão anterior, né, ou posterior, tem que ser na mesma versão, vai dar problema. Então, se você está usando o projeto versão 6, instala tudo na versão 6, tá? Aqui, ó, é um site, o Nuget. Ele já pode colocar ele no favorito seu. Aqui o meu já está no favoritos. Ele é onde você vai achar toda a biblioteca lib que você precisa no .NET, tá? Mesmo sendo nativamente do .NET ou de terceiros. Então, esse daqui não tem como ficar sem do seu favoritos. Nessa aba aqui, ó, versão, se você clicar, ele já vai mostrar todas as versões aqui dessa biblioteca. Então, ó, repare que aqui já está disponível como preview, né? Provavelmente como teste, lógico, porque a versão nova ainda não foi lançada oficialmente, está como teste. É a versão nova se você quiser instalar. Porém, eu quero a versão 8, né? Então, ó, eu vou copiar aqui, copiei, colei no terminal e dei um Enter. Aqui ele me deu um aviso falando, ó, que eu preciso instalar na variável de ambiente o path do .NET Tools. A gente já fez na primeira aula a configuração do SDK na variável de ambiente. Agora a gente vai fazer aqui do ORM, tá? Então vamos lá, colar esse comando nano, essas características e o ZSH, que é o mesmo terminal que eu estou usando aqui, ZSH. Dando Enter, Enter. Beleza, entramos aqui na variável de ambiente. Coloca aqui, ó, o rolamento para cima um pouco. Aí aqui ele falou para adicionar isso daqui, ó. Vamos copiar tudo aqui, ó, o export. Não esqueça dessa última aspas no final, que é importante. Voltamos aqui na setinha, colamos. Beleza? Agora a gente dá o Ctrl O, é Ctrl mesmo, não, aqui no Mac não é Command, tá? Ctrl O, Enter novamente e Ctrl X para sair, tá? Então Ctrl O é aqui, Ctrl X aqui. Ctrl X. Beleza. Agora, para salvar realmente, né? A gente troca essa palavra aqui, nano, pela palavra source. Dá um Enter. Beleza. Eu vou tentar agora executar novamente o comando para instalar essa versão aqui, ó, tá? Então, vamos lá, então. Deu Enter.
Vamos ver se foi, colocar a versão. Ah, foi certinho, ó. 8.0.3. Antes eu estava na 8.0.1. Então, beleza. A gente já instalou aqui o ORM no computador e a variável de ambiente. Agora a gente vai instalar as libs que precisa no projeto, tá? Então, no projeto, a gente vai precisar do End Framework Core, tá? Tá aqui. A gente vai precisar também do End Framework Designer, tá aqui também. E a gente vai precisar também do End Framework no banco de dados que você vai trabalhar. Aqui nesse curso eu vou trabalhar com o SQLite, que é o banco de dados localmente, que facilita os testes aqui, né? Para a gente não precisar ficar configurando o banco de dados, conectando e etc e tal, tá? Então, se você quiser usar o SQL Server, que é da própria Microsoft, também pode também. Ou qual banco de dados você quiser aqui. Isso daqui é indiferente no curso. Eu estou usando o SQLite, tá aqui, ó, SQLite, porque aqui no Mac o SQLite ele funciona muito bem e funciona muito liso, tá? Na época que eu estava estudando o .NET, o SQL Server ele tinha alguns conflitos aqui no Mac. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas se você quiser testar e dar o feedback, fica à vontade, tá? Lembrando, já é a segunda vez que eu vou falar isso, que é muito importante. Aqui, ó, tá a versão 9, só apertar em versões, ó, tem a versão 3 aqui, é só dar um clique, ó, ele já muda aqui para você, tá? Então aqui também, ó, tá na versão 9, versões, clica aqui na versão 8, beleza? E aqui no banco de dados, versão 8, beleza, mudado. Então, lembrando, se você quiser procurar alguma coisa, é só procurar aqui, ó, Entity, só procurar aqui, ó, Entity, aí ele já vai puxar. Verifica sempre se tem bastante usuários, né, que daqui é um é um número bem absurdo que o pessoal usa bastante. E verifica também se é da própria Microsoft também, que aqui no curso a gente só vai usar coisa da própria Microsoft, tá? Beleza, vamos abrir nosso projeto. Beleza, projeto aberto. A gente vai entrar aqui, ó, terminal, criar um novo terminal aqui dentro desse projeto, tá? Então, abrir o projeto aqui do back-end, .NET, dentro do terminal. Então, a gente vai instalar um de cada vez, tá? Se você for vir aqui nesse arquivo aqui, ó, .csproject, né? Vai ter tudo que a gente vai estar instalando aqui. Aqui, se você tiver em dúvida qual versão está o seu projeto, ó, ele está falando aqui, ó, é o .NET 8, beleza? A gente vai instalar e vai ver o arquivo mudar automaticamente aqui. Então, vamos aqui, ó, seguir, ó. Então, esse daqui já foi, né? A gente já instalou o RM globalmente no computador. Agora o próximo a gente vai instalar esse. Só copiar aqui, ó. Lembrando, tem que estar na versão 8. Você clica aqui, ó, aba versão, no 8. Clicou aqui. Colou no terminal. Deu um Enter. Beleza, ele já atualizou aqui, ó. Já foi instalado aqui. Vamos ir para o próximo. Próximo é esse daqui, o Designer. Clica aqui. Colamos. Deu um Enter. Beleza, o designer já apareceu aqui também. Tá tudo ok por enquanto. Agora o terceiro, aqui do SQLite, copiamos, colamos no terminal. Tá aqui SQLite, tudo ok, tá? Agora, o passo seguinte é configurar o banco de dados que você está usando. Aqui no meu caso é o SQLite, então a gente vai configurar agora, tá? Então lembrando que esse processo é padrão em todos os projetos .NET. A única coisa que vai mudar agora por enquanto vai ser qual banco de dados que você vai usar e a configuração do banco de dados.
Então, para configurar o banco de dados é muito simples. A gente vem aqui, nesse arquivo, dessa linha 6, deu Enter, mais um Enter. A gente vai colocar essa mesma sequência aqui, ó, build, que a gente está puxando daqui, ó. Então, vamos lá. build.services.add content, db content, tá? Aí a gente abre a tipagem, a gente já vai adicionar a tipagem aí, abre parênteses, coloca options, qualquer palavra que você acha melhor, daqui é indiferente, tá? Aqui é a propriedade que vai puxar tudo que tem aqui dentro dessas propriedades que tem aqui da tipagem, né? Então, por isso que aqui pouco importa o que você vai colocar. Abriu chaves, beleza? Agora a gente vai colocar options.use SQLite. Ó, vê bem onde que eu tô puxando. Eu tô puxando do entity core. É daqui mesmo que eu quero. Aí abre parênteses. build.configuration.get configuração. String. Tá? A gente vai colocar uma string aqui. Colocar ponto e vírgula aqui. Então, beleza, então. Para colocar essa string, você pode fazer a configuração aqui, mas normalmente a gente usa a configuração em outro arquivo, que é esse arquivo aqui, ó. Configurações do app. Aqui, ó, depois desse fechamento desse log, a gente vai dar um enter, colocar aspas, lá ele já puxou, ó, configuration string, dá um enter, coloca aspas de novo, coloca default conexão, beleza? Dois pontos. Aí aqui, se você tiver um outro banco de dados usando, você vai colocar outro banco de dados, tá? Mas para SQLite é apenas esse texto aqui, ó. Então você vai colocar data, source, recebe. Aí você vai colocar o nome do arquivo do banco de dados que você quiser. Aqui eu vou colocar curso.net, tá? .db. Beleza? DB de banco de dados, tá? Salva, muito importante salvar agora. Aqui eu não vou deixar espaço não, ó. Não pode deixar espaço, tá? Salvamos. Voltamos aqui no outro arquivo que a gente tá mexendo. Agora a gente vai mexer na tipagem dele, tá? Antes disso a gente tem que adicionar aqui, né? A string que a gente acabou de criar, né? Então, a gente acabou de criar, vou copiar e colar, ó. Copiei aqui. E colei aqui, ó. Tá? Ó, pegar configurações, né? Get, configurações string, conexão string, tá? Esse daqui é padrão, você tem que deixar esse nome mesmo, tanto que a IDE puxou, né? Agora esse daqui, o comum, o padrão é deixar isso, né? Mas você pode mudar aqui também. Porém, o que tiver aqui, você copia e cola aqui, ó. É muito importante, senão não vai funcionar, tá? Ele tem que estar uma configuração certinho. Agora a gente vai configurar aqui, ó, a tipagem. Para isso, a gente vai criar o primeiro arquivo aqui do nosso projeto, né? Cria uma pasta chamada src. Aí dentro da pasta src, a gente vai criar outra pasta também, chamado date context. Você pode colocar outro nome que você acha melhor também. Aí dentro dessa pasta, quero criar um arquivo chamado, um outro arquivo chamado date context.cs, que é o arquivo C#, né? Aqui é muito importante, eu normalmente faço assim, tá? O nome da pasta eu coloco em minúsculo e o nome do arquivo eu começo em maiúsculo, tá? Porque eu sempre deixo o nome do arquivo, o mesmo nome do nome da classe, tá? Então já vou copiar aqui, dou um Enter. A primeira coisa que tem que fazer aqui quando a gente cria um arquivo .NET, que a gente cria um arquivo C#, é o namespace, tá? Em alguns projetos você vai ver o namespace criado com o nome do projeto, ponto, e o nome do arquivo, né?
ou na verdade o nome da pasta, né? Seria dessa maneira aqui, assim, ó, curso, beleza? Mas normalmente eu faço o seguinte, eu coloco apenas o nome da pasta que tá o arquivo, tá? Então coloco só aqui, ó, data content. E você também, você vai ver também que, ó, abre e fecha chaves e coloca a sua classe aqui, começa o código aqui. Porém, eu costumo fazer dessa maneira também, ó, coloco ponto e vírgula e ele entende que tudo que está aqui embaixo faz parte dentro daquelas chaves, né? Então, tudo está aqui embaixo faz parte do namespace data content, tá? Então, vamos criar a classe agora, uma classe pública que a gente quer. Classe, o nome do arquivo, né? Copiei e colei o nome do arquivo e feche e abre chaves. Beleza. O próximo passo agora é chamar a dependência do dbContent, né? Do Entity Framework. Então a gente aperta dois pontos, coloca db content. Pronto, ele já puxou aqui, ó. Lembra que db, o D é maiúsculo, tá? E sempre verificar se está aqui no Entity, tá? Que é o nosso ORM. Apertou aqui, ele já importou aqui, ó. Tá tudo ok. Beleza. A gente já criou o namespace dele, a gente já criou a classe e a gente colocou a injeção de dependências aqui do ORM. Ok. Seguindo, tá. Seguindo, eu vou copiar o código aqui e colar, mas eu vou explicando para vocês para a gente fazer um vídeo mais rápido, tá? Então, beleza. Copiei e colei aqui. Ele fez o construtor, tá? E como que eu sei que é construtor? Porque é o mesmo nome que está aqui na classe, tá? Ó, mesmo nome. Ele criou uma outra classe, né? Com o mesmo nome. Porém, se a gente parar com o mouse aqui em cima, ó, dá para usar construtor primário. Então, eu vou usar dessa maneira aqui agora no curso, mas você vai ver muitos construtores sendo criados dessa maneira aqui, tá? Então, parando o mouse aqui em cima, correção rápida, usar o construtor primário. Beleza? Feito isso, o que que ele fez? Ele abriu a parênteses aqui, ó, e colocou tudo que está no construtor tá aqui dentro. Então, tanto faz o jeito que está aqui e o jeito anteriormente, tá? Desse jeito eu prefiro que é menos código e fica melhor visivelmente, tá bom? Ctrl S para salvar, para ele formatar aqui. Beleza? Dou um Enter. Antes de continuar, a gente vai ter que criar os arquivos de tabela, tá? Que são, aqui são as entidades. Se a gente seguir o mesma teoria aqui, ó, do Clean Code, ó, a gente cria a mesma teoria do Clean Code, ó, as entidades é o começo de tudo, é o que está no centro. Então, as entidades são as tabelas, as regras de negócio que está escrito aqui, ó, a regra de negócio, mas eu vejo como são as tabelas, que jeito que elas são criadas, né? Então, toda vez que eu vejo entidades, eu lembro logo das tabelas do banco de dados, tá? A gente vai criar agora nesse curso as duas que a gente vai criar, que é a tabela de usuários e a tabela de tarefas. Então, para isso, ó, a gente clica aqui em SRC, cria uma pasta chamado, a gente coloca aqui entidades, tá? E depois, agora a gente vai criar a tabela dos usuários, né? Cria um novo arquivo, user entity.cs, dou enter. Então, isso daqui a gente já conhece, né? Que é o name space entities, tá? Ponto e vírgula, public class, copiei o nome. Então, pessoal, eu vou fazer recorte aqui no vídeo de coisa que eu já expliquei. Eu vou passar o recorte, vou copiar e colar para o vídeo ficar mais dinâmico e mais rápido também, tá? O vídeo ficar mais curto possível. Então tá, criei aqui a tabela sem nenhum dados ainda, né? A tabela do usuários. E copiar e colar, eu vou criar outra tabela que é de tarefa, que é de task, init.cs, e cola aqui,
copiei o nome do arquivo, colei, salvei. Beleza, voltando aqui na tabela de usuários, deixa eu desativar aqui, ó, ativar a notificação do C Sharp. Beleza, pronto, aqui não fica. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero em todas as tabelas possíveis é o ID da tabela, né? Então a gente coloca público, string, ID. Abre e fecha chaves, get, ponto e fica set. Deixa aqui ponto e vírgula e ponto e vírgula. Beleza, salvei. O que isso quer dizer? Então ele criou um dado chamado ID, que esse dado ele tem o poder de obter o valor dele e setar, né? Tem o poder de mudar o valor dessa variável. Porque se eu colocar aqui, ó, que recebe, o ID seria 1, 2, 3, vamos supor, coloca ponto e vírgula, então ele já vai iniciar com esse 1, 2, 3, tá? No formato string, e eu posso setar, posso alterar esse valor mais para frente, se eu quiser colocar, né, outro valor, e aqui, se eu quiser pegar esse valor aqui em uma outra ocasião, beleza? Porém, aqui, especificamente no ID, eu quero setar uma vez o ID e nunca mais mudar, porque o ID ele é uma constante, né? Ele não muda nunca, tá? Então, para isso, aqui, ó, de vez do set, né, que é setar, acabei de explicar, né, que seria alterar e editar o valor desse dado, a gente coloca init, que ele vai começar nesse valor e ele não pode mudar, tá? Ele não permite ser mudado, tá? Então aqui você vai ver também o pessoal usando assim, ó, git, que é o UID, né? Deixa eu gerar um valor aqui, ó, o ID. Então aqui, ó, eu gerei esse valor aqui, ó. Então esse é o tipo do valor UUID, né? É um tipo bem comum de ser usado no banco de dados para diferenciar os IDs, né? Isso é a primeira regra aqui do curso de segurança, tá? A gente não pode criar no sentido assim, usuário número um, usuário número 2, usuário número 3, task um, task 2, task 3, porque isso é um erro muito grave de segurança, é um erro bem simples, é um erro bem banal, na verdade, né, de se cometer, tá? Então aqui não pode. Então, se a cada hora, olha o tanto aqui do código do UID, ele é, ele é bastante variado, né? Então, nossa, não tem como ser repetido, né? E sem falar que tem bastante caracteres, tá? Voltando aqui, se eu colocar esse guilt aqui e aqui também, ó, guilt, na verdade é assim, ó. Se eu colocar dessa maneira, o .NET ele vai gerar esse UID para mim, porém ele vai gerar com letras maiúsculas, tá? Qual que é o problema disso? Aqui, os tipos de dados, né, que seria string, inteiro, booleano, o Entity Framework, o ORM, ele vai trabalhar aqui para buscar esse D como string. E o string, ele é puxado aqui com letras minúsculas. E o Git aqui, ele é criado com letras maiúsculas. Então vai dar um conflito muito grande. Aí você tem que pegar eh, o ORM string da letra minúsculas, converter com letras maiúsculas e depois fazer o consumo, né? Fazer a query, tudo que você precisa. Ou, se preferir, que é o que eu prefiro, lógico, né? Menos código, vamos facilitar a vida, né? As coisas mais simples. Já fazer essa conversão logo aqui na hora que ele cria, para ele criar com tudo com letras minúsculas, tá? Então, para isso, ó, a gente coloca aqui, ó, string, como é que tava. Então, recebe, a gente coloca guild, ponto, new guild, ponto, string. Salvamos. Então, aqui ele já vai criar o ID, né, com letra maiúsculas, né?
E aqui ele já vai converter para string, então ele já vai converter para as letras minúsculas em string, beleza? Aqui é um caso bem específico, tá? Aqui um outro alerta também que eu esqueci de falar para vocês. Aqui sempre começa com letra maiúscula, tá? Então, se eu colocar corrigir, ó, ele já vai corrigir com letra maiúscula aqui para mim. Então, vamos seguindo então. Então, o próximo dado que eu quero é o e-mail do usuário. Eu quero como string, tá? E-mail, letra maiúscula, tá? E copiando aqui, ó, o e-mail a gente quer que que a gente pega o valor dele e quer que a gente seta, porque o usuário vai ter que setar, editar, alterar, adicionar o e-mail que ele quer, né? Beleza? Vamos seguindo aqui, eu vou copiando e colando agora para facilitar o vídeo, tá? Próximo é o password. Mesma coisa, get set. Um outro que eu vou querer aqui, também no curso, é a data de criação, qual que foi a data que criou esse, esse usuário, tá? E aqui também é a data, tem um P aqui, upgrade, tá? Aqui pode ser a data que a gente pode editar o e-mail, vamos supor. Aí a gente salva a data a última data que ele fez o login, né? Pode ser também. Aí vai dar criatividade aí, tá? Na verdade é da regra de negócios, né? Aqui no e-mail e password, a gente precisa que seja obrigatório. Sem o e-mail e password, não tem como logar, né? Então a gente abre, fecha colchetes, coloca requerido, tá? Aqui no password também é requerido. Salvando. Aqui para assumir esse alerta, falando que ele não pode ser nulo, tá? Então você pode pôr aqui o ponto de interrogação aqui, que ele vai sumir, ou a gente pode, assim como a gente fez aqui no ID, a gente coloca recebe e um valor vazio também, tá? Aqui, ponto e vírgula, tá? Normalmente eu costumo fazer só ponto de interrogação mesmo. Aqui, que é mais fácil, né? Mais rápido. E aqui, já que é a data, né? A gente coloca o tipo de data, time type. E aqui embaixo também. Beleza? Beleza, o dado da nossa tabela aqui já foi criada. E agora a gente vai fazer da task, tá? Então eu vou dar o Ctrl A aqui, copiando, vendo aqui da task. Dei um Enter aqui, colamos. Então isso daqui a gente não vai usar, aqui não vai usar. Beleza. Então o ID continua a mesma coisa. Então aqui a gente quer que seja um título, né? E aqui embaixo a descrição. E aqui embaixo a descrição, tá? Ambos eu quero que seja obrigatório, né? Se eu parar com o mouse aqui em cima, eu puxo aqui, ó. Puxou aqui. Porque não adianta, não faz sentido a gente criar uma task, uma atividade, sem título e sem descrição, né? E aqui é a data e hora que foi criada, né? Data e hora que foi criada e a data que foi editada, que a gente vai fazer o CRUD aqui. Beleza? Depois a gente faz a ponte, a conexão entre o usuário e a tabela task, que seria um para muitos, né? Que normalmente o pessoal fala. Antes da gente prosseguir com as migrações, a gente tem que voltar aqui, ó, no Data Context, que a gente estava fazendo a configuração, tá? Da tipagem daqui, ó. Então a gente volta. Então aqui que está o segredo, né? A gente vai ter que falar pro ORM que falar assim, ó, existe a tabela user e a tabela task e você precisa conversar com ela e criar
em SQL essas tabelas, os dados que eu coloquei, né? O ID, o título, descrição, né? E etc. Então, para isso, a gente cria um public, depois coloca db set para setar, né, o banco de dados, tá? E a tipagem dele vai ser o mesmo arquivo aqui que a gente acabou de criar, user ended, tá? O nome user, sempre no plural, tá? Aqui é singular e aqui no plural. Ponto e vírgula. Beleza? Mesma coisa agora em todas as tabelas que você tem aí. Então, vou fazer na tabela de task, tá? Então, vou copiar aqui, colei, task, ended, puxou, e aqui é tasks no plural. Beleza? Então, ele vai setar o banco de dados nessa tipagem que está aqui, ó. Tá vendo? Essa tipagem com o nome, com banco, a tabela vai ser o nome tasks, tá? Como que eu sei que tipagem que é essa? Essa tipagem, ó, tabela ID, então vai ter a coluna ID, vai ter a coluna título, a coluna descrição e etc. Beleza? Então essa que vai ser a tipagem dele. Salvamos o arquivo e continuamos, tá? Então, para fazer o migrate, a gente coloca esse comando aqui, ó, .NET EF migrate add e o nome da migração que você quer identificar. Aqui pode ser qualquer nome, tá? Então, vou colocar aqui, ó, create user task. Ele vai criar uma pasta migrate aqui com a migração, tá? Dou Enter. Ele criou aqui a pasta migrate, que é a migração. Beleza. Tá aqui, ó, tudo que precisa aqui em SQL, ó, ele já está convertendo. Beleza. Agora, a gente vai criar o banco de dados. A gente vai pegar tudo que esse migrate fez e criar o arquivo banco de dados, SQL, tá bom? Para isso, a gente coloca .NET-F Database Update, tá? Deu Enter. Ele criou aqui o arquivo agora, tá? Aí então, pessoal, para a gente abrir esse arquivo, né? Abrir, editar, consultar esse arquivo de banco de dados, eu costumo usar o dbeaver. Ele é bastante usado, tá? Vou abrir aqui o site. Aqui é o dbeaver, o site oficial dele tá aqui. Ele tem suporte para Windows, Mac, Linux e ele suporta, acho que quase todos os bancos de dados, tá? Então é muito fácil configurar ele e muito fácil de usar. Aí você vai vir aqui, faz o download no seu sistema operacional e instala ele, tá bom? O link dele vai estar aí na descrição do vídeo também. Lembrando que tem outros plugins, outros programas que pode ser usado além do dbeaver, que faz a mesma coisa. Porém, como que eu já falei anteriormente, o dbeaver é de graça e ele funciona muito bem para mim, então eu uso ele. Agora a gente vai abrir o arquivo banco de dados que a gente acabou de fazer no dbeaver. Eu vou abrir o dbeaver aqui. A gente coloca aqui, ó, nesse maisinho, apertando duas vezes em SQLite, coloca em abrir, busca o arquivo, o projeto, e onde que está o DB, coloca Open. Sempre é bom colocar testar a conexão. Se tiver erro, alguma coisa, você vai ter que instalar o driver, esse driver aqui, e tudo ele fala automaticamente, tá? Então, você só aperta aqui, instalar o driver, ok, nest, e etc, tá bom? Aperta ok, então você aperta concluir, e aqui já vai estar as tabelas, ó. As tabelas já foi criada, ó, users, tasks, então criando a tabela user, tá aqui, tabela task, tá aqui, ó. Para fechar com chave de ouro, tá vendo que aqui, ó, o ID, título, ele tá com letra maiúscula, isso daqui não é um padrão do banco de dados, né? Então a gente vai só renomear isso daqui, ó. Então, para editar o nome da coluna, colchete, coluna, abre parênteses e o nome novo da coluna aqui. Aqui eu coloquei o ID com letra minúscula. Se aparecer vermelho aqui, ó, só parar o mouse em cima e colocar a correção automática e usar essa propriedade aqui do sistema, beleza?
Seguindo aqui, ó, para coluna e um e-mail, coloquei coluna, e-mail, password com letra minúscula. O create, aqui, ó, data, underline create, opa, underline create, tá? E aqui, ó, data upgrade, data underline upgrade. Isso daqui não é regra, né? Mas normalmente se usa no banco essa nomenclatura, tá? Mas se a regra de negócio, se a sua empresa já tiver criado de um outro jeito, continua seguindo desse jeito, obviamente, tá bom? E aqui na task, usei a mesma coisa, coluna, o ID, né? Porque coloquei só a letra minúscula, que é o ID. Parou o mouse aqui em cima, correção, usar o mesmo que a gente usou lá no user. Em título, coloquei título minúsculo, descrição com D minúsculo, e aqui o espaçamento coloquei um underline assim como a tabela de user, tá bom? Então beleza, a gente editou aqui todo o nome da coluna. Agora a gente vai fazer a outra migração, vamos colocar o número 2. Tem que ser um nome diferente, tá? Pode ser qualquer nome. Deu Enter. Foi feito o novo migrate. Se a gente apertar aqui na pasta, ó, número 2 que a gente fez, tá? Apertar setinha para cima, dá o novo update, tá? O arquivo já está criado, já está com o update deles aqui, beleza? A gente vem aqui, ó, no banco de dados, ó, percebe que esses dois arquivos, ó, que a gente acabou de criar, é o cache, tá? Aqui do banco de dados. Aqui, já que é o dado que ele já foi criado, né, não tem como editar. Então, para isso, a gente exclui, exclui, exclui banco de dados, beleza? Ó, o cache já foi, já sumiu, porque já salvou agora nele, estava segurando o cache, segurou. Agora, se a gente puxar de novo, ó, né, agora a gente puxar de novo já está com o nome diferente, ó, renomeado, tá? Beleza? E já foi criado um novo cache. Então, esses arquivos aqui, ó, você nunca apaga, tá? Que ele automaticamente é autogerenciável. Beleza? É... Então é isso, pessoal. Espero muito que tenha gostado. Na próxima aula, a gente vai fazer o CRUD aí no Task, tá? Daqui é a aula essencial para a gente fazer todas as configurações necessárias, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E fui, valeu!